o seu sonho tem que ser o seu tamanho. Quando eu comecei a pensar na ideia de empreender, aquilo foi me enchendo de propósito, foi me enchendo de vontade, e que eu minimizei de alguma forma os contras, né? Eu fui minimizando as barreiras que podiam acontecer. Eu me lembro que parte da minha família era meio contrária a essa minha ideia de empreender, porque eu tinha um bom emprego, né? Eu era um jovem muito bem empregado, né? E aí a ideia de empreender, de certa forma, era abrir mão de algo que eu já tinha conquistado para abraçar alguma coisa que até então eu não tinha. Boa tarde, Walter, tudo bem? Tudo bem. Que bom. Estou muito feliz aí que você topou participar de um episódio do Unicast, né? Acho que você vai ter muito a agregar para quem for assistir esse vídeo. Gostaria que você começasse, então, se apresentando para as pessoas, fala um pouco sobre você. Muito bom. Primeiro, eu queria te agradecer pelo convite, na verdade, é uma honra estar falando com você aqui. Meu nome é Walter Lima, hoje eu sou CEO da CTC, uma empresa de tecnologia, que eu fundei há 30 anos atrás. Caramba, e você é fundador e CEO, então. Hoje eu sou CEO. E o que ser CEO quer dizer? Assim? O que significa? Olha, ser CEO tem uma série de funções, né? Se você quer saber detalhadamente o que é ser um CEO, eu posso explicar. Mas, basicamente, depois de um tempo, né, ocupando essa função, eu consegui identificar 3 pilares importantes na função de um CEO. Um deles é a estratégia. O CEO é responsável por gerir a estratégia do negócio. Isso significa não só pensar na estratégia, mas também nos moldes de inovação e na implementação dessa estratégia. Esse pilar é muito importante como papel do CEO. Um outro papel do CEO que é importante, que é um outro pilar, é o pilar da representatividade. O CEO representa a empresa para o público e para o privado. O que significa isso? O CEO é aquele que cria um relacionamento com o mercado, que leva o nome da empresa para o mercado, que ajuda a empresa a fazer negócios. E, internamente, o CEO também é um canal de comunicação para os empregados, colaboradores, e esse é o motivo principal dessa comunicação do CEO. E o terceiro pilar, que é importante também, nenhum desses pilares são mais ou menos importantes, é a retenção e atração de talentos. É importante que o CEO esteja sempre focado no seu time, nos colaboradores, e sempre trazendo gente de talento para a companhia, desenvolvendo esse talento internamente para produzir o máximo desse time todo. E o que você mais gosta dessa função? Olha, eu gosto de tudo que eu te falei aqui. Eu acho que elas são complementares em vários aspectos. Gosto muito de falar de inovação, gosto muito de pensar de futuro para a companhia, mas gosto também de trabalhar com a cultura. A cultura da CTC hoje é uma coisa importante para nós, o jeito que a gente faz as coisas, o ambiente de trabalho, que hoje está tão mudado, né, em função de tudo que aconteceu aí na pandemia. E representar a empresa publicamente também é muito importante. Eu gosto muito de me relacionar com o mercado, com outros partners de outros mercados, isso é muito importante, porque isso traz vários insights para a companhia também. Então, eu acho que esses 3 pilares, de certa forma, eles se complementam. E eu gosto de fazer os 3 da mesma forma. Perfeito. E a CTC hoje é uma empresa que está no mercado de tecnologia, como você falou. Eu queria que você explicasse só um pouco mais o que ela faz. Bom, a CTC tem 30 anos, né? E quando você trabalha com tecnologia, a tecnologia evolui, né, de uma forma muito rápida. E uma empresa que presta serviços em tecnologia tem que evoluir também. Então, contar a história da CTC em 30 anos significa te dizer um espectro bem grande de coisas que a CTC já fez. Mas nós somos, por essência, um service provider. O que é isso? Nós somos uma empresa que provê serviços de tecnologia para outras empresas. Durante muito tempo, a companhia foi muito focada na área de ITSM. A área de ITSM é uma área que complementa a gestão de ambiente de tecnologia, manutenção, suporte e tudo mais. Hoje a companhia desenvolve produtos e serviços, softwares, que também atendem um mercado específico. Hoje, o nosso foco principal é a área de saúde. Nós desenvolvemos produtos e soluções para a área de saúde. Temos outros mercados também, mas a saúde hoje é o nosso principal foco. Então, a CTC, resumidamente, é uma empresa de soluções. A gente provê soluções para o mercado, focando em desenvolvimento de sistemas, produtos e serviços. Então, quando, sei lá, vou no hospital e quero fazer um check-in da vida, o sistema deles é instaurado por vocês?
check-in e autoatendimento é um dos nossos produtos, mas a gente tem outros produtos na área de saúde também. Mas quando você fala do check-in, do autoatendimento, esse é um produto que a gente tem há muito tempo e vende bastante por aí. Você deve ter encontrado em vários laboratórios, hospitais, o produto da CTC. E quais outros produtos vocês têm? Na área de saúde, a gente tem ainda a gestão de leito, depois você corrige. Gestão de leito hospitalar, nós temos dashboards da área de TI, nós temos produtos para interoperabilidade. Interoperabilidade é uma palavra complexa, eu sei, mas interoperabilidade, resumidamente, é a interconexão de informações dentro do ambiente hospitalar para você gerar informações hospitalares sobre isso. Entendi. E quando ela nasceu, assim, há 30 anos atrás, você tinha noção que tudo isso iria acontecer? Qual que era o plano inicial? Então, a gente fala muito de 30 anos atrás, né? Para quem é jovem, há 30 anos atrás, a gente não tinha internet, a gente não tinha telefone celular, né? Muita coisa era diferente. Eu acho que quando você funda uma empresa, e eu gosto de falar isso aqui muito internamente, esse caminho se faz ao caminhar. Quando nós iniciamos os serviços na CTC, há 30 anos atrás, o nosso foco era muito no que a gente chama de break and fix, que é quebrou, conserta. Então, a gente era uma empresa muito focada no suporte de softwares, no suporte de hardware. Hardware, quando eu falo, naquela época ainda nós não tínhamos notebooks assim facilmente como hoje, desktops, e a empresa prestava esse tipo de serviço. Ao longo dessa jornada, você teve vários momentos muito disruptivos na tecnologia. Você teve desde o bug do milênio, em 2000, que eu não sei se todo mundo conhece, até a própria popularização da internet e até os smartphones. Cada tecnologia dessa trouxe uma disrupção na área tecnológica. Cada tecnologia dessa obrigou as empresas a se inovarem. E esses ciclos foram sendo de grande importância para a CTC, porque a gente aprendeu a prestar serviço que ajudasse as empresas nesses momentos. Então, a CTC começou lá atrás como uma empresa de Service Desk e hoje é uma empresa que desenvolve soluções na área de saúde. Então, essa é uma jornada que foi feita pelo tempo, né? E foi muito sensibilizada pelas revoluções e evoluções tecnológicas que aconteceram. Perfeito. Na verdade, me desperta um pouco a curiosidade de entender como que você chegou nesse ponto de criar uma empresa de tecnologia, né? Por conta dessa questão que hoje em dia no Brasil é muito difícil empreender. E para isso, acho que antes a gente precisa visitar um pouco da sua história. Então, eu queria entender primeiro o que você fez de faculdade e como foram os seus primeiros passos no mercado de trabalho. Muito bom. Eu venho de uma família muito humilde, né? Minha mãe era costureira, meu pai era motorista de caminhão, de ônibus também, eu acho. E eu sempre tive uma vida muito modesta na minha infância. Uma das coisas que sempre me chamou muita atenção é que eu precisava, claramente, para mim, eu precisava de alguma forma, alcançar a minha independência financeira. E eu acreditava que a melhor forma de fazer isso era entrar rapidamente no mercado de trabalho. Naquela época, a opção mais rápida era você fazer um curso profissionalizante, que hoje eu não sei exatamente como funciona, mas era um curso, um colégio técnico que nós chamávamos. Então você fazia o colégio, que hoje eu acho que não chama mais colégio, né? É fundamental e... Você sabe o nome? Eu não lembro. Tem Fundamental 1, Fundamental 2 e Ensino Médio. Acho que é Ensino Médio. E nesse ensino médio você ficava mais um ano e você saía com uma profissão. Como eu era muito ligado na área de tecnologia, de eletrônica, eu achei que essa era uma opção rápida para que eu pudesse ir para o mercado de trabalho. E aí eu me formei em técnico em eletrônica naquela época e comecei a trabalhar em tecnologia. Eu sempre trabalhei em tecnologia. E aí o mundo foi me dando oportunidades, eu acabei trabalhando na área financeira, trabalhei em alguns bancos, sempre na área de tecnologia. E eu era muito ligado nessa questão de tecnologia, era muito ligado na questão de serviços em tecnologia, eu desenvolvia coisas, era muito legal. E meu último emprego com carteira assinada, né, que foi há 30 anos atrás, foi no momento em que o mercado estava apostando no que a gente chamava naquela época de terceirização. Era quando as empresas começaram a ter um modelo de negócios, onde que a ideia principal era focar no core business. E todas as outras atividades terciárias, elas podiam ser terceirizadas para outras empresas. É o que a gente chama de outsourcing hoje. Naquela época eu trabalhava no banco, e o banco tinha como core, como foco,
A área bancária. Então, a área de tecnologia passou a ser um alvo desses bancos para terceirização. E a ideia era contratar outras empresas que pudessem prestar os mesmos serviços que, naquele momento, eram prestados por funcionários dos bancos. Eu era um funcionário do banco e eu fui convidado a, então, entrar no mundo de negócios, criar uma empresa para prestar serviço para o banco. E aí nasceu a ideia de criar uma companhia, de criar a CTC, especificamente para atender essa demanda que o mercado estava exigindo. E confesso para você que não era um sonho de infância meu, empreender, mas eu era jovem, eu tinha 26 anos naquela época, daí você pode fazer a conta e saber que eu tenho quase 57, e eu comecei a empreender. E foi assim que nasceu a CTC. E queria saber, assim, do ponto de vista de uma pessoa que foi meio que chamado, né, para esse mundo, você se sentia preparado para fazer isso? Não. Mas por que não? Assim, você já tinha passado por vários empregos? Então, eu acho assim, sabe? O seu sonho tem que ser o seu tamanho. Quando eu comecei a pensar na ideia de empreender, aquilo foi me enchendo de propósito, foi me enchendo de vontade, e que eu minimizei de alguma forma os contras, né? Eu fui minimizando as barreiras que podiam acontecer. Eu me lembro que parte da minha família era meio contrária a essa minha ideia de empreender, porque eu tinha um bom emprego, né? Eu era um jovem muito bem empregado, né? E aí a ideia de empreender, de certa forma, era abrir mão de algo que eu já tinha conquistado para abraçar alguma coisa que até então eu não tinha, né? Mas aquilo, com o tempo, foi me trazendo muita inspiração, foi me trazendo muito propósito, comecei a ficar muito animado com fazer isso. E eu confesso que eu comecei a fazer sem, de certa forma, analisar todos os aspectos envolvidos naquela minha decisão. Mas o que me chamava a atenção naquela época era que eu, com 26 anos, já me sentia um profissional bem realizado. Se tudo desse errado, o que ia acontecer? Eu ia voltar para o mercado de trabalho e ia começar a minha vida novamente. E foi isso que, de certa forma, me trouxe um conforto para empreender. Mas, no caminho, né, eu comecei a descobrir muitas coisas mais complexas, mais difíceis de resolver. Mas isso, na verdade, foram barreiras que, no final, só me fortaleceram, né? Então, durante esses 30 anos de companhia, nós passamos por muitos momentos muito complicados, muito difíceis. Mas nunca foi algo que me deu a impressão de ter me arrependido de ter feito. E acho que boa parte do aprendizado veio do exercício de empreender, né? Então, quando você nunca vai ter certeza de nada na sua vida, não vai ter certeza do seu amanhã. É preciso tentar, é preciso arriscar. A vida é cheia de riscos. E acho que naquela época, o que mais me deu força é que eu não tinha medo de arriscar. E você estava sozinho nessa jornada? Então, quem eram as pessoas ali com esse time que queria criar essa coisa? Eu nunca fiquei sozinho nessa jornada. Na verdade, quando eu decidi empreender, meu sócio hoje, que é o José Moura, ele estava comigo, e acho que eu só topei, e ele só topou, porque éramos dois, né? E ele me tem ajudado, e ajuda até hoje muito na companhia, e acho que essa dupla acabou dando muito certo, nós dois. Isso é um outro aspecto muito importante de quando você vai fundar uma empresa, que é com quem você está se associando, né? Eu sempre digo que um negócio, um business, ele é feito de 10% de ideia, né? 20% de business plan, e o restante é de gente. Você precisa de ter muita gente boa para fazer isso funcionar. E acho que essa parceria com o meu sócio acabou sendo uma parceria de sucesso, e me trouxe, de alguma forma, bastante solidez para continuar fazendo o que a gente faz hoje. E, na época, como que vocês conseguiram criar um negócio? Então, quais foram as barreiras de entradas, assim, para criar esse negócio? Como eu te falei, eu acho que a maior barreira era não conhecer de fato a parte tributária, a parte legal, né? Ter uma empresa no Brasil não é uma coisa tão simples, né? Hoje em dia está muito melhor, mas naquela época, para você conseguir um CNPJ, por exemplo, você demorava quase 90 dias, né? Essas são coisas que nós não tínhamos a noção disso. Outras coisas mais técnicas e operacionais era você
ter uma boa gestão de caixa, né? Quanto dinheiro entra, quanto dinheiro sai, se no final disso esse net é positivo, é negativo, se você tem dinheiro para investir, se você não tem dinheiro para investir. Essas eram coisas que, de fato, nós não tínhamos muito conhecimento. E isso era uma barreira, e se tornou uma barreira em alguns momentos. No aspecto técnico, como nós vínhamos de áreas técnicas, o que nós prestávamos de serviço era algo muito comum para nós. Então, nós tínhamos, por foco, ter um trabalho de altíssimo nível, né, de qualidade impecável. Como nós fazíamos isso na nossa carreira, quando a gente trouxe para a empresa, isso ficou muito notório. Então, tecnicamente, nós não tínhamos problema. Nós tínhamos problemas, às vezes, de ordem administrativa, por falta de conhecimento. Mas aí, com o tempo, a gente aprendeu que, e esse é um outro ensinamento que eu aprendi, que a melhor forma de você liderar uma empresa é ter pessoas dentro da sua empresa que entendam muito mais daquilo que você não entende. Então, se você não tem uma deficiência no ramo tributário ou no contábil, tenha na sua equipe o melhor contador ou o melhor CFO que você possa ter. Se você tem deficiências na área de vendas, tenha o melhor diretor comercial que você possa ter. Ele vai te ensinar muitas coisas, mesmo você sendo CEO, ou CFO, ou co-founder, e isso vai trazer prosperidade para a sua companhia. Então, a gente se cercou de muita gente boa logo no começo, não só pessoas, mas como companhias que nos suportaram bastante a gente, e isso ajudou muito nesses momentos mais de crise e de incerteza. E como que vocês conseguiram encontrar essas pessoas? Porque uma grande dificuldade quando você está criando um negócio é justamente encontrar as pessoas certas para alavancar o seu negócio. Como que foi esse processo de encontrar as pessoas certas que encaixassem com a ideia que vocês tinham e montar pelo menos uma estrutura básica aí para você crescer? Eu acho que isso é um processo de médio prazo, né? Eu estou encurtando a história, não foi tão simples assim. Mas quando você fala de assessoria externa, né? Quando você fala de empresas fornecedoras, no Brasil hoje, um contador, um sistema contábil, é algo muito comum, porque o Brasil é um país burocrático no sentido da sua contabilidade, no sentido das suas finanças. Então, hoje, naquela época já era assim, não era muito difícil você conseguir um bom contador. O contador era praticamente o que nós chamamos de FP&A hoje, né, o cara dos dados, era um pouco o CFO da empresa, porque dava para você uma noção de caixa e de balanço. Então, a primeira coisa que nós fizemos foi contratar um bom contador. Isso você encontrava no mercado, ou por indicação, ou por outras empresas que já usavam outro contador. Então, acho que há 30 anos atrás, a gente tem que colocar isso nesse contexto, ter um contador era fundamental. Depois, com o tempo, a gente, na área técnica, nós conhecemos muitas pessoas da área técnica, porque nós vínhamos da área técnica. Então, encontrar profissionais que tivessem um perfil adequado para isso, para nós não foi muito difícil no aspecto técnico. Já no aspecto comercial, foi bem mais complicado, porque nós não tínhamos a vocação do comercial, né? Nós não conhecíamos como era o processo de venda. Então, essa foi a parte mais complexa. E aí, foi no erro e no acerto, não teve outro jeito, né? Umas vezes a gente acertava, outras vezes a gente errava. Mas o mais importante, eu acho, de tudo isso, é como co-founder, como dono da companhia, é você ter foco no resultado. Se o seu resultado, de alguma forma, está dentro da sua expectativa, é porque o que você está fazendo está indo muito bem. Se algum aspecto da sua companhia não vai bem, você, como dono, é responsável por ir lá e olhar o que está acontecendo. E são dessas análises que você acaba concluindo se uma pessoa é boa, se não é boa, se você precisa ampliar o seu quadro, ou que você precisa trazer uma nova competência para dentro da companhia. Mas isso é só com o tempo, isso é o tempo que vai dizendo. Hoje em dia, quando você olha para uma startup, por exemplo, você tem o mesmo modelo, né? Você tem um jovem ou um co-founder se arriscando em abrir um negócio e você vê que essa startup precisa de apoio. Mas hoje você tem redes de apoio melhores, né? Você tem hoje os coworks, você tem hoje vários investimentos em inovação, você tem hoje grandes empresas que fazem fomento dos startups. Então, comparando com os dias de hoje, eu acho que a facilidade de você empreender é um pouco maior. O risco continua o mesmo, mas a facilidade talvez seja maior. E lá no começo vocês pensavam em colocar o projeto assim, incubadoras, aceleradoras, ou vocês fizeram tudo sozinhos? Na época não existia o conceito de incubadora, de novo, não existia nada disso. O nome startup não existia, né? Isso era tudo muito diferente.
Na verdade, o Brasil tem um aspecto muito ruim, que é a questão do fomento, né? O Brasil não é um país de grandes fomentos. Então, o Brasil, apesar de ter um índice de empreendedorismo muito alto, por outro lado, o fomento, e o fomento eu chamo assim, o quanto o Estado, né, providencia hoje condições para que empresas pequenas se alavanquem, hoje é muito reduzido. Então, naquela época era muito pior. Então, você corria o risco de ter uma empresa pequena, era o mesmo de ter uma empresa enorme, não tinha muita diferença, né? Hoje, esse risco ainda existe, eu não vejo muita evolução no aspecto de fomento, mas eu entendo que hoje existem redes que são capazes de ajudar no aspecto de pensar no modelo de negócio, você ter mentorias hoje, que naquela época era muito difícil de ter, incubadoras. Então, naquela época a gente não tinha essas ferramentas, não tinha esse tipo de ajuda, né? Hoje você tem essa facilidade para poder fazer o seu negócio. E como vocês conseguiram, então, criar um negócio e conseguir escalar ele? Quais foram as dificuldades que vocês enfrentaram? Olha, eu poderia usar vários aspectos aqui para falar de dificuldade. Eu acho que o grande problema de empresas pequenas, como um todo, é elas criarem um brand, né? Elas serem reconhecidas no mercado como uma empresa que realmente entrega aquele serviço, como entrega aquele produto. Eu não sei como está hoje, mas na última pesquisa do IDC que eu vi, eu não sei se foi 19 ou 20, o Brasil tinha mais de 22 mil empresas que se denominavam de tecnologia. Tudo bem que esse termo tecnologia está um pouco mais abrangente, porque hoje um banco de investimento fala que é um banco, não é um banco, é uma empresa de tecnologia. Mas com essa grande massa de empresas prestando serviço em tecnologia, é muito difícil você criar uma marca. E esse é um desafio quando você começa um business. Como é que você convence uma empresa a comprar de você se você ainda não vendeu para ninguém? E como vocês fizeram isso? Então, eu vou contar um caso aqui bem interessante, que foi um dos nossos primeiros clientes, e essa história eu conto sempre. Nós tínhamos 3 meses de empresa, né? E quando eu fundei, é importante saber que quando eu fundei a CTC junto com o meu sócio, nós fomos um processo de terceirização de um banco. E a única coisa que eu pedi para esse banco é que eles nos dessem pelo menos 2 anos de contrato, sem a possibilidade de cancelamento, porque era o tempo que eu achava que era necessário para a empresa amadurecer ou para conseguir parar nas pernas na relação ao business. Infelizmente isso não aconteceu, mas é uma história que depois eu conto à parte. E a gente estava só com esse cliente, estávamos trabalhando muito com esse cliente, e até que chegou um telefonema, naquela época não tinha internet, lembra disso? De uma empresa, eu estou omitindo o nome das empresas aqui, querendo contratar o serviço da nossa empresa. E eu achei super estranho, porque eram 4 meses de companhia, e nós fomos, tudo bem, vamos fazer esse trabalho, vamos lá. Tal. Fizemos várias reuniões. Essa empresa que queria nos contratar ficava em São José dos Campos. Eu fui várias vezes para lá. E depois de um processo seletivo bem complexo, até nós fomos escolhidos. E aí, parabéns, aquela felicidade, era o nosso primeiro cliente, de fato, que chegou até nós. E eu fui assinar o contrato. Quando eu cheguei para assinar o contrato na área jurídica, eu levei o contrato social e o pessoal do jurídico falou, escuta, a sua empresa só tem 4 meses? Eu falei, E aí deu um pânico geral na empresa, porque, na verdade, quando eles ligaram para nós, eles tinham confundido o nome das empresas. E eles estavam querendo contratar uma outra empresa, ou colocar uma outra empresa no processo seletivo, e não a gente. Isso aconteceu um pânico, foi uma confusão, eles não queriam assinar esse contrato. Mas aí uma pessoa que estava lá falou, não, o processo seletivo foi feito, os aspectos foram analisados, essa é a empresa vencedora, e por compliance, nós vamos assinar com essa empresa. Depois desse susto, a gente assinou o contrato, e por incrível que pareça, essa empresa é cliente da CTC até hoje. Mentira. É o cliente mais antigo que nós temos, tem 30 anos de contrato com a CTC, e eu acredito que seja o contrato mais longevo de terceirização que tem no Brasil, porque acho que ninguém tem um contrato como o nosso de 30 anos. E foi assim que a gente começou. E aí, o ganhar essa empresa nos trouxe outras empresas, e aí o mercado foi trazendo novas tecnologias, e a gente foi se firmando como uma empresa no mercado. Hoje, dentro de alguns rankings, né, que são feitos, a CTC fica entre as 200 maiores empresas
de tecnologia do Brasil. Se realmente existem 22 mil, até que a gente está bem posicionado ainda. E, assim, olhando sobre um olhar mais interno até para a cultura da empresa, teve muitos desafios também de crescer essa equipe, criar uma cultura e tudo mais, ou foi uma coisa muito natural? Olha, cultura é um capítulo à parte. É muito legal falar de cultura. Porque as pessoas falam de cultura, falam de ESG hoje, né? Do social e tal. Mas eu acredito que a cultura é o mote da companhia. E muitas vezes as pessoas tentam traduzir a cultura organizacional como algo complexo, mas no fim do dia, a cultura é do jeito que a gente faz as coisas. Essa é a grande cultura. Então, se a sua empresa tem um modus operandi, tem um jeito de encarar o mercado, tem um jeito de encarar os seus colaboradores, essa é a cultura da companhia. E a cultura, empresas fortes têm cultura forte. Então, esse apelo da cultura é algo que sempre permeou as nossas iniciativas estratégicas, sempre foi um olhar com mais cuidado para os colaboradores. Eu tenho muito orgulho de falar isso depois de 30 anos, porque é óbvio que nem todo mundo morreu de amores pela CTC e nem todo mundo passou por aqui e hoje fala muito bem da CTC. Pessoas divergem, né, em vários aspectos. Mas a cultura da CTC é algo que me deixa muito orgulhoso, porque a gente sempre trabalhou com muita transparência, sempre procurou ouvir muito o que os nossos colaboradores têm a falar. A gente tem muito enraizado questões como respeito, como ética, como inovação, como respeito mútuo. Isso, de alguma forma, se traduz no dia a dia da companhia e na sua capacidade de atração. Né? Então, hoje, eu tenho o prazer de, muitas vezes, olhar no LinkedIn ou em outras redes sociais, ex-funcionários, né, falando bem da companhia, falando bem do nosso processo, do nosso progresso enquanto companhia. Então, eu acho que a cultura tem um papel muito importante, e se eu tivesse que começar a CTC de novo, cultura seria o mote principal da companhia novamente. E eu queria entender como foi o desenvolvimento dela ao longo dessas 3 décadas, né? Você conseguiu explicar nos primeiros 10 anos o que a companhia passou e seria ótimo. Da companhia, está dizendo? Isso, da companhia. Então, a CTC ela veio desse processo, desse início que eu te contei, né? A gente é uma empresa que cresce em média 15%, 20% ao ano. É um crescimento até pequeno hoje, quando você olha para outras companhias de tecnologia, e vinha nesse ritmo nos 15 primeiros anos da companhia. Quando eu acabei, no modelo de societário, eu acabei assumindo a posição de CEO, o que comecei a pensar era como eu penso na perpetuidade do negócio, né? Como vai ser o negócio daqui a 10, a 20, a 30 anos? Nós não tínhamos pensado nisso, né? E é difícil pensar nisso. Então, nós começamos a tentar criar, dentro da companhia, um planejamento estratégico de longo prazo. O que significa isso? É basicamente entender para onde a empresa quer ir nos próximos 5, nos próximos 10 anos. Isso é um negócio meio complicado, não é muito fácil de fazer. Quando a gente começou a fazer isso, há bem 10 anos atrás, isso trouxe vários insights para nós. Né? Primeiro é assim, o que nós vamos fazer o ano que vem eu já sei, mas o que eu vou fazer daqui 5 anos eu não sei. Para onde o mercado de tecnologia vai? Para onde tudo vai? Você imagina, nós não esperávamos ter uma revolução que aconteceu para ser mais próximo a vocês aqui no que aconteceu com o processamento na nuvem. Ninguém podia pensar que há 10 anos atrás, né, a gente ia ter tantos clouds, tantos processamentos na nuvem, né, essa gravação que você está fazendo provavelmente está na nuvem. E aí é difícil projetar futuro em tecnologia assim. Mas a gente resolveu que a empresa precisava de um plano estratégico, pelo menos de longo prazo. Nós trouxemos para dentro várias consultorias e fomos fazendo vários trabalhos de projeção do futuro da companhia. E aí, dessas projeções, a gente foi tirando algumas teses de crescimento. Por onde a companhia vai, onde a companhia vai crescer. E a gente foi, de alguma forma, testando essas teses. Dessas teses é que nos foi colocado, do resultado dessa análise, a gente começou a perceber que, como uma empresa de tecnologia, a gente precisava investir muito em inovação, que era muito importante estar atualizado em processo, atualizado em oferta, porque senão a gente ia morrer. Então a companhia começou a fazer pequenos investimentos na área de inovação, pequenos investimentos em outros produtos, testar outros mercados.
Até que a gente chegou à conclusão em que seria mais rápido e mais eficiente se não só testar algumas teses, mas acelerar esse processo através de alguns M&As, através de algumas aquisições. E aí, depois de um processo bem complexo, a gente acabou adquirindo 3 empresas, pequenas empresas, e essas empresas agregaram muito valor à companhia. Não só valor no sentido de novos portfólios, mas também trouxeram novos colaboradores, visões externas sobre do que nós vamos fazer, e isso provocou uma grande mudança na companhia. Então, dos últimos 7, 5 anos para cá, depois desses processos que aconteceram, a companhia foi pivotando, foi mudando a forma de oferecer suas soluções. Nós não desenvolvíamos produto no passado, agora a gente desenvolve produto. E essa é uma evolução que é perene, ela vai continuar sempre assim, né? Então, acho que em toda essa história, os últimos 10 anos da companhia são anos de muita mudança. Isso é resultado de uma visão mais a longo prazo da empresa. E eu acho que isso, de certa forma, tem permeado as nossas decisões estratégicas aqui. Então, você vai perguntar o que a CTC quer ser daqui a 10 anos. Bem, nós estamos investindo no mercado totalmente digitalizado. É um mercado onde nós vamos oferecer cada vez mais produtos e não só serviços. E o resultado disso é que a CTC vai ser, daqui a 5 ou 10 anos, uma empresa de soluções. Esse é o nosso sonho. De soluções, principalmente voltadas para a área de saúde. Acho que é isso que vai ser o nosso futuro aqui. E do ponto de vista pessoal e profissional ao mesmo tempo, Walter, eu queria te perguntar como foi essa evolução de ser um empreendedor que não sabia muito bem como criar um negócio para hoje ser um CEO, né, que já tem um negócio de 30 anos. Como é que foi essa transição? Que habilidades que foram exigidas, na verdade, de você e como foi esse desenvolvimento que você passou? Essa pergunta é legal, não é complexa, porque você sempre tem um autorretrato, né? É importante também você ter o feedback de como foi tudo isso. Eu não tinha, como eu te falei no começo, eu não tinha o sonho de ser um CEO, né? Eu tinha um sonho de ser uma pessoa de sucesso, mas não sabia como seria isso. E eu fui aprendendo no tempo que para você poder tocar um negócio, primeiro, você tem que ter muita humildade, né? Você tem que saber a hora de você falar não sei, né? Isso eu acho que foi algo importante na minha carreira, porque à medida que eu fui me reconhecendo que eu não sabia, eu fui dando oportunidade para aprender. Então, boa parte do que eu sei hoje foi porque eu perguntei para alguém que eu não sabia, ou porque eu tinha pessoas do meu lado que sabiam mais do que eu, e eu fui, de certa forma, sou uma pessoa humilde para dizer, olha, eu não entendo disso, e eu preciso entender. Esse é um ponto importante. Quando você acha que sabe tudo, você para de aprender. O outro aspecto é que eu sempre fui muito curioso, fui muito, de certa forma, até autodidata, e sempre que eu percebo e faço uma autoanálise que eu tenho um gap, eu procuro correr atrás desse gap, entender por que eu não sei aquilo, ou quanto eu posso saber daquilo. Isso me levou a fazer outra faculdade, a fazer MBA, a estudar fora, a fazer vários cursos. Até hoje eu me pego fazendo cursos. Tem inteligência artificial aí, não tem? Então, a gente precisa aprender isso rapidinho, né? Então, eu posso ser CEO de uma empresa de tecnologia, mas eu preciso dizer humildemente, olha, eu ainda não sei mexer nisso, preciso aprender, né? Ou pior, como é que isso vai impactar o meu negócio? Como é que isso vai trazer, uma mudança no meu negócio? Então, essa minha capacidade, essa minha certeza que eu preciso sempre aprender, me ajudou muito. E terceiro, é estar cercado de gente boa, como eu falei da outra vez. É importante que você sempre tenha uma fonte para beber. Quando você é CEO de uma companhia, você pode falar, estou falando de uma companhia, a CTC hoje tem 1.500 funcionários, pode ser uma empresa de 100 pessoas ou de 100 mil pessoas, o papel de um CEO é meio solitário, sabe? Você geralmente é a pessoa que tem que ter as respostas. Mas nem sempre você tem as respostas, né? Eu digo que um bom CEO é aquele que faz boas perguntas e não tenha boas respostas. Porque quem tem que ter resposta é o time. Você tem que fazer as boas perguntas. Mas mesmo assim, o papel de CEO é um papel que tem que tomar muitas decisões, né? Isso, às vezes, por mais que você tenha um sócio, por mais que você tenha um conselho, é solitário. Então, para você ser um bom CEO, você tem que ter uma fonte para beber. E aí você pode escolher a sua fonte. Pode ser um coaching, pode ser um terapeuta, pode ser outros profissionais que são mais velhos que você, que têm mais experiência que você. Mas eu acho que esse triângulo
de humildade, de autodesenvolvimento e ter pessoas próximas é que me ajudou a chegar até aqui. É mais ou menos assim que eu vejo. E você hoje, então, o CEO, no fundo, ele é o soberano da empresa, então não tem ninguém que está acima de você, do seu sócio. Então, o CEO o papel do CEO, né, como eu te falei nos meus 3 pilares lá no começo da entrevista, ele tem que administrar e trazer o melhor resultado para a empresa, certo? No nosso caso, e no caso na maioria das empresas, hoje nós instituímos um conselho. A CTC é o 4º ano que possui um conselho consultivo. Aí tem uma história do que é um conselho consultivo ou do que é um conselho administrativo, mas se apegando só ao conselho consultivo, o conselho consultivo é formado por pessoas externas à companhia, pessoas reconhecidas no mercado e que trazem conselhos para a CTC. Então, hoje, a nossa estrutura de gestão é assim. Nós temos um conselho consultivo formado por 4 conselheiros e esse conselho consultivo é onde o CEO reporta os resultados da empresa. E esse conselho vota por decisões estratégicas da companhia. Então, é que como eu prestasse conta para esse conselho do que a empresa vai fazer no aspecto de estratégia, no resultado da empresa e tudo mais que a empresa está pensando no aspecto estratégico. O conselho ajuda dando visões do mercado, dando opiniões e votando nas principais decisões da companhia. Nesse conselho, o CEO, no meu caso, eu presto contas para o conselho, mas eu não tenho voto nele. Quem tem voto no conselho é o meu sócio, porque ele representa os sócios no conselho. Então, quando a empresa leva para o conselho algumas decisões estratégicas, todos os conselheiros dão uma opinião e todos votam sobre aquela questão. E o meu sócio vota como se ele fosse meu representante. É isso que funciona. Então, hoje, o CEO, que sou eu, sou responsável, sim, por tudo que acontece aqui, mas eu tenho a ajuda do conselho. E falo que ajuda porque o conselho realmente ajuda muito em vários aspectos do dia a dia da companhia. E o conselho foi formado a dedo por vocês ou é uma coisa que não foi decidida por você e pelo seu sócio? Então, o processo de construção ou de formação de um conselho é bem complexo em alguns casos. É até um tema à parte, onde a gente pode falar sobre isso. No caso, o que nós fizemos? Né? Quando nós decidimos ter um conselho, nós contratamos uma consultoria, que é uma consultoria especializada em formação de conselho. Essa consultoria ajudou a gente a criar o estatuto do conselheiro, que são as normas que regem o conselho, ajudou a gente a criar o modelo de negócio baseado no conselho, então essa estrutura de CEO respondendo para o conselho, etc. E também ajudou na seleção dos conselheiros no mercado. Cada conselheiro tem um perfil estratégico para a companhia, e eles foram selecionados a partir dessa estratégia. Então, nós temos um conselheiro que tem grande expertise na área auditoria e tributária, nós temos um conselheiro que tem grande expertise na área comercial e marketing, nós temos um conselheiro que tem grande expertise na área médica, temos um outro conselheiro que tem grande expertise na área de inovação, e assim vamos juntando um time bem heterogêneo para falar sobre o conselho na companhia. Entendi. E assim, qual você entende que é o core da CTC? Então, o que você não abriria mão, que é o valor principal da sua empresa? Nós temos vários valores aqui, né? Eu acho que quando você fala de valor, tem um valor muito forte na companhia que é a ética, né? A gente não abre mão disso, em aspecto nenhum. Negócios transparentes, ofertas transparentes, retornos transparentes. Acho que ética é algo muito forte aqui. Tem um aspecto da nossa cultura que é a busca do resultado. A CTC é uma empresa muito drivada em resultado. Nossos colaboradores sempre são muito bem informados em quais são os nossos objetivos de curto e longo prazo, como é que a gente pretende alcançá-los e qual é o papel deles. E o resultado desse trabalho implica em resultados financeiros para os nossos colaboradores. Nós temos um modelo de incentivo aqui muito bacana, então é um valor de buscar resultado. Eu acho que é respeito ao colaborador, é um valor que a gente não abre mão. Então aqui na CTC, se eu tiver um candidato muito bom tecnicamente, que eu acho que ele atende de forma espetacular
as nossas necessidades. Mas se ele não tiver o fit cultural da companhia, ele não é contratado. Então, esses são valores que a gente, de fato, não abre mão. Nos processos seletivos, eles passam pelo crivo dos sócios ou é uma coisa isolada do RH? Então, como nós somos hoje uma empresa com um headcount bem grande, no processo seletivo, toda a vaga disponível, né, toda a oportunidade disponível, que é uma oportunidade de liderança, né? O que é um líder na CTC? O líder é uma pessoa que tem embaixo dele pelo menos uma pessoa. Esse a gente trata como um líder. E todos os líderes da companhia têm hoje uma estratégia muito focada neles, né? Porque a gente entende que o líder é aquele cara que leva a cultura para todo o espaço. Todo líder que é contratado na companhia passa por um processo seletivo um pouco mais complexo. Se ele tiver, dependendo de onde ele vai atuar, ou o nível de atuação dele, até eu, CEO, também entrevisto. Dependendo de como não dá, porque é muita gente entrando e saindo, aí o pessoal do RS faz todo esse trabalho. E hoje, na sua experiência, assim, mais de 30 anos no mercado, o que o mercado está buscando hoje em dia? O que são, na sua visão, profissionais diferenciados? Profissionais? Olha, eu acho que hoje em dia a grande questão do mercado é encontrar profissionais que tenham uma visão muito abrangente, muito holística. O que é holística? Né? Uma pessoa que é capaz de ser especialista naquilo da sua competência, mas ao mesmo tempo ter uma visão muito generalizada do que está acontecendo. Antigamente, quando eu comecei nesse negócio, um engenheiro era um engenheiro, um técnico era um técnico, um analista fiscal era um analista fiscal. Hoje você quer um engenheiro que fale sobre recursos humanos, que entenda sobre fit cultural, que fale até sobre questões financeiras estratégicas. Então, essa visão mais holística, mais abrangente, hoje é fundamental para um profissional, né? E como você consegue isso? Eu acho que as universidades têm investido nisso também, mas eu acredito que a grande sacada é, se você está se formando, se você já é formado, é nunca se fechar no seu arcabouço de especialização. Então, se você está fazendo lá o seu curso de engenharia, vá para a balada com o pessoal de medicina, vá para a balada com o pessoal de arquitetura, troque informações com esse pessoal, porque eles têm mentes diferentes, pensam diferentes, e eles podem te agregar muito valor nessa visão mais holística, né? Eu acho que no passado isso era pior, hoje eu acho que você tem condições de ter essa visão mais abrangente sobre o negócio. Então, o que hoje as empresas procuram são profissionais que tenham uma visão mais abrangente sobre o negócio do que simplesmente serem especialistas nas suas áreas. É óbvio que para alguém que está se formando isso é mais complicado, mas é por isso que eu sempre falo, né? Se você talvez é engenheiro, case com uma médica, porque isso vai te trazer uma visão muito mais antagônica, muito mais diferenciada do processo, da vida e tudo mais. Eu acho que esse é o grande desafio de contratação hoje. Você teve aí, na época da Covid, uma grande busca por pessoal da área de desenvolvimento, né? Foi um momento difícil de poucos profissionais no mercado e muita gente acabou contratando pessoas que tinham bom perfil técnico, mas deixaram um pouco de lado de analisar o perfil cultural ou fit cultural dessa pessoa. E aí você viu no ano de 2022, 2023, muita gente perdendo emprego, muito layoff, muita gente cortando, porque poucas empresas, ou algumas empresas não se deram conta de que um profissional, um colaborador dentro de uma empresa precisa ser mais abrangente na sua especificação, e não só um cara técnico, um tecnocrata qualquer. Então, acho que as empresas estão procurando isso hoje, pessoas com a banda um pouco mais larga e com algumas das características que eu te falei. Eu acho que essa questão de diversidade, de conseguir trabalhar com outras pessoas, independente de sexo, cor, preferência sexual, isso é muito importante. Pessoas que estejam a fim de aprender também, né, de absorver conhecimento, isso é muito importante. Para nós que donos de empresa, você sabe muito bem quando um profissional está atuando de forma a trazer qualidade para o negócio, sabe? Isso é muito legal. Você olha para o colaborador
independente de onde ele está atuando, mas você fica aquele cara, é o que a gente fala no nosso mercado de vestir a camisa, você vê aquela pessoa vestindo a camisa. Isso é muito importante, isso é uma coisa muito importante. E para quem hoje está ainda no período da graduação e não consegue assim, fazer 1000 estágios ao mesmo tempo, o que você entende que é essencial para quem ainda está estudando? O que a pessoa pode fazer para se preparar para entrar no mercado de trabalho? Olha, eu vou dizer do meu erro. Talvez seja um bom... Eu era uma pessoa muito tecnocrata mesmo. Eu achava que tudo se resolvia com tecnologia, né? E eu, por muito tempo, eu abri mão do lado psicológico da coisa, né? Eu tinha muita dificuldade no começo da minha carreira de gerir pessoas, de entender pessoas. Eu tinha muita dificuldade, na minha visão, tudo vai dar certo, né? Tudo cabe numa matriz PowerPoint, uma matriz Excel. Eu tinha dificuldade de entender os limites das pessoas. E acho que isso é um dos problemas que hoje mais afetam o dia a dia da companhia. Então, se eu pudesse dar um conselho para quem está saindo, para quem está no estágio, procure se atualizar em tudo aquilo que parece que não é muito da sua área, sabe? Vá muito a museus, ouça muitas peças, assista filmes malucos, converse com gente que é totalmente diferente de você, aprenda como a vida é, né? Que sempre você vai ter um lado A que não gosta do lado B, e como você navega nesse universo de diversidade, respeitando as pessoas, porque esse é um caminho que no dia a dia da companhia, dia a dia da vida organizacional, você vai sempre encarar desafios desse aspecto. Então, você está entrando como estagiário no mercado financeiro, você vai ser cobrado como se você fosse o analista-chefe da casa. Se você está entrando numa área de desenvolvimento de sistemas, você vai ser cobrado como se você fosse o engenheiro expert. Então, é preciso entender esse momento, né? Entender que você vai trabalhar com pessoas, que você vai ter momentos de frustração, que você vai ter feedback ruim, que as pessoas muitas vezes não vão te dar muito valor naquele momento. Mas se você aprender que o mundo organizacional é assim mesmo, você vai encontrando o seu próprio caminho. E isso vai fazer você ter muito sucesso por prazo. Qual você acha que é a qualidade mais importante para um profissional no mercado de trabalho? Profissionalismo. Qual foi a sua maior conquista profissional? Abrir minha empresa. Qual é a habilidade que você ainda quer desenvolver como empresário? Como empresário? Essa pergunta é complicada, uma frase Mas só. pode pensar, por favor. Eu acho que ainda é conhecimento, é adquirir conhecimento. Não é uma palavra só, mas tem ainda um gap muito grande de aprender muita coisa. Qual a palavra que a gente pode dar para isso? Acho que tá Conhecimento. Isso, conhecimento. Fala um livro que você recomendaria. Nossa, eu tenho muitos livros para recomendar, mas falando para os jovens, eu tenho um livro que marcou minha vida, que chama De 0 a 1. O autor é Peter Thiel. Peter Thiel é o cara que fundou a PayPal e também foi um dos grandes co-founders do Facebook. O que me chama a atenção do Peter Thiel, e alguém pode não gostar porque ele é um cara extremamente republicano nos Estados Unidos, é que ele é um cara de tecnologia, um investidor em massa, e ele fez filosofia. E esse livro De 0 a 1 já até está desatualizado em alguns aspectos, mas ele mostra muito um perfil de como você pode ter essa visão holística do negócio. Ele trata um pouco essa questão de a tecnologia e as pessoas. Eu gosto muito do que ele fala nesse livro. É bem bacana, eu aconselho. Uma habilidade que te ajudou muito na sua carreira? Persistência. Qual é o profissional mais inspirador que você conhece? Olha, eu não tenho uma pessoa específica para isso, mas eu gosto muito de ler sobre a vida de alguns em especial. Talvez eu possa citar um aqui que eu mais goste, não pelo aspecto comportamental, mas pela forma como ele analisou o mundo, que é o Steve Jobs. Gosto muito dele. Não gosto do jeito comportamental dele, mas da visão de negócio dele é extraordinária. Qual é hoje o seu maior sonho profissional? Meu maior sonho profissional é ver minha empresa
crescendo de forma sustentável e gerando valor para a sociedade e para os meus colaboradores. E qual profissional você gostaria de ver aqui em um episódio no Unicast? Gostaria de ver a presidente do meu conselho, Cláudia Com. Ela é hoje presidente acho que ela é CEO do Grupo Alta, e é uma pessoa incrível, que eu acho que ia ser super legal você entrevistar. Encontrar um propósito. Tudo baseia-se num propósito. Se você encontrou o seu propósito de vida, todas as outras coisas vão acontecer. Não é fácil encontrar o seu propósito, e eu acredito que muitas pessoas morrem sem encontrar, mas vale a pena gastar um tempo pensando nisso. Resiliência. É importante ter muita resiliência. Resiliência não é só ter dor e não reclamar, mas resiliência é cair, levantar, cair de novo e levantar, porque a vida é assim em qualquer aspecto. Não ter medo de errar. A gente vem de uma educação que errar sempre vem com uma punição. Você não tem que ter medo de errar. Você tem que aprender com o seu erro, desde que esse erro não te destrua. Toma cuidado. Bom, perfeito, Walter. Queria só encerrar então o nosso episódio agradecendo a sua presença. Foi muito bacana ter você aqui com tanta experiência para contar para as pessoas. E deixo aí um espaço final para você dar um recado final que você queira dar para os estudantes. Legal. Obrigado por ter me convidado, fiquei muito feliz. Eu acho que o recado, eu falei tantas coisas aqui, né? Eu acho que o meu recado é assim: a minha experiência pode não ser a sua experiência. O mundo que eu vivi, o mundo que eu cresci, é um mundo completamente diferente hoje. Mas o que eu mais gosto de fazer é falar um pouco das coisas que eu errei. Porque talvez assim você possa olhar para isso e falar, poxa, talvez eu possa fazer um pouco diferente. Então, se tudo daqui que eu falei tem alguma coisa que é legal, é essa oportunidade de trocar as coisas que eu fiz. Mas o que eu fiz pode ser que não seja verdade para você, mas é um caminho para você ver o que pode fazer.